Chegamos em outubro. Esse é o mês conhecido como Outubro Rosa, o mês da conscientização e prevenção ao câncer de mama. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o tipo de doença mais comum entre mulheres no mundo e no Brasil, correspondendo a 25% e 29% de casos novos a cada ano, respectivamente. O câncer de mama não tem uma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença. Fatores comportamentais e ambientais que estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver o câncer de mama incluem ingestão de bebida alcoólica em excesso, sobrepeso e obesidade na menopausa, exposição à radiação ionizante, tabagismo. Pensando nisso e na importância da prevenção, eu vou trazer aqui algumas dúvidas que são as mais frequentes que chegam ao consultório de nutrologia relacionado ao tema. Então vamos lá. A dúvida número 1. Será que há relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o aumento do risco de câncer de mama? A resposta é sim, existe relação. Um estudo prospectivo de coorte francês classificou os alimentos em 4 grandes grupos, desde os minimamente processados, que aí incluem as frutas e os vegetais, até os muito processados, que possuem um alto grau de conservantes. Esse experimento acompanhou mais de 100 mil mulheres, cuja idade média era de 42 anos, entre os anos de 2009 até 2017. E o resultado demonstrou que a ingestão desse tipo de alimento se associou com um aumento global de 12% do risco de câncer de mama. É claro que existe ainda a necessidade de mais pesquisas sobre uma possível associação entre os alimentos altamente processados e o risco de câncer de mama. Os cientistas observam que nessa fase não há conclusões exatas sobre causa e efeito, mas sim que essas relações podem significar sim um aumento de risco. Então, é melhor evitar. Vamos à segunda dúvida. A maior parte das mulheres que têm câncer de mama e já têm histórico familiar aumentam os riscos de desenvolver a doença caso tenham uma má alimentação? Não necessariamente. 95% das mulheres com a doença não tem fator de risco genético, mas as células passam por uma mutação no decorrer da vida. Entretanto, para as mulheres que já têm um histórico familiar, deve ser realizado acompanhamento, já que o câncer pode aparecer mais cedo, até mesmo antes dos 40 anos. O câncer de mama de caráter hereditário, ele só corresponde a 5 a 10% de todos os casos de câncer de mama. Isso de acordo com dados da publicação Cancer Epidemiology da Universidade de Oxford. E sim, a má alimentação influencia o desenvolvimento do câncer. Além disso, ingerir alimentos de boa qualidade tem um papel fundamental na prevenção do tumor. Então, tente aos poucos incluir bons alimentos na sua dieta. Isso pode fazer toda a diferença no futuro. Outra dúvida: será que o consumo de batata frita aumenta o risco de câncer de mama? Alguns estudos sugerem que essa relação ainda é um pouco inconsistente, mas existe uma hipótese de que aquelas batatinhas super crocantes que parecem perfeitas podem não ser tão perfeitas assim. E a culpa de tudo isso é da acrilamida, uma substância química que é resultante do cozimento de alimentos ricos em amido em altas temperaturas, dos alimentos fritos. Embora um nítido escurecimento da batata possa parecer natural quando nós fritamos amido, esse estudo mostra que esse escurecimento pode aumentar o risco de câncer e possivelmente afetar sistema nervoso, reprodutivo e mamas. Então, os amidos queimados, eles teriam maiores quantidades da toxina, da acrilamida. Porém, por enquanto, a literatura traz ainda que nós não temos conclusões definitivas sobre esse assunto. Como prevenção, a FSA recomenda evitar o consumo excessivo da acrilamida e cozinhar os amidos até o ponto de ficarem dourados, mas evitar de deixarem marrons. Então, nada de fritar demais a batatinha.
Será que o acompanhamento nutricional contribui para a eficácia do tratamento do câncer de mama? A resposta é sim. A atuação do médico nutrólogo em parceria com a nutricionista na oncologia é extremamente importante, porque esses pacientes têm uma demanda metabólica muito aumentada, porém geralmente têm uma redução importante do apetite, ou ainda uma alteração do paladar, que pode ser também efeito colateral do tratamento, além de náusea, vômito, e tudo isso contribui para uma perda de peso acentuada. Então, a orientação do médico nutrólogo vai contribuir para promover o ganho de peso, a recuperação do estado nutricional, que é fundamental para a boa evolução do tratamento oncológico. Isso porque o gasto de energia diária de uma pessoa com câncer pode chegar até 150% do usual. Será que a obesidade aumenta o risco de câncer de mama? Sim, aumenta. A ligação entre obesidade e o risco de câncer de mama é clara. Pesquisas demonstram que o excesso de gordura corporal aumenta o risco não só de câncer de mama, mas de vários tipos de câncer. Depois de um experimento que foi publicado no International Journal of Epidemiology, liderado por cientistas da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, o IARC, foi indicado que o efeito do sobrepeso e da obesidade no risco de câncer é de pelo menos 2 vezes maior do que se pensava anteriormente. Vamos à próxima pergunta. Será que a ingestão de peixes pode ajudar na prevenção do câncer de mama? Sim, a literatura aponta que o consumo frequente, pelo menos 2 vezes na semana, de peixes que contêm gordura insaturada, como por exemplo atum, salmão, sardinha, contribui para evitar o câncer de mama. A sardinha também é rica na vitamina D, que é um pró-hormônio que também pode interferir no crescimento do câncer. E frutas? Será que o consumo de frutas atua na prevenção do câncer de mama? Sim. Além disso, o consumo de frutas contribui para a prevenção na medida em que fornece menos calorias, mais fibras e auxilia na manutenção de um peso saudável. A recomendação da Sociedade Americana de Câncer é consumir pelo menos 5 porções de frutas por dia. E fibras? Será que comer fibras ajuda a evitar os riscos de câncer de mama? São necessárias mais pesquisas para poder afirmar precisamente essa pergunta, mas alguns estudos sugerem que as fibras contribuem para o aumento da excreção do estrogênio, o que implica em um menor risco de câncer de mama. A American Diet Association, a ADA, estabelece como recomendação o consumo de uma porção de 25 a 30 gramas de fibra por dia, sendo que 30% desse valor de fibras deve ser de fibras solúveis, que são aquelas encontradas principalmente na aveia e em frutas como abacate, pera, banana. Então a dica é inserir um produto rico em fibras, como por exemplo um pão integral ou um cereal, em todas as 5 refeições do dia que você fizer. Aproveitou bem as dicas? Então aproveite o mês de outubro para prevenir e se cuidar, não só contra o câncer de mama, mas contra todas as doenças que podem ser preveníveis com uma alimentação e hábitos mais saudáveis.